vizinha. Um casal jovem acabaram de se casar. Eles viviam numa felicidade intensa, era uma alegria imensa. Mas o tempo foi passando e as coisas foram mudando. O silêncio começou a tomar conta daquela casa. Em vez de risadas, não havia sequer palavras. Não aguentando mais aquilo, Maria, aquela mulher de muita fé, resolveu procurar o seu marido. Ele que estava sentado na sala, ao lado da lareira, admirando o fogo queimar. Ela apenas sentou ao seu lado e pôs-se ali também a admirar o fogo. Colocou-se mais uma brasa e viu que ela logo se acendia e o fogo naquela sala resplandecia. Maria, então, na sua sabedoria, sem nada falar, foi então até a lareira, afastou uma das brasas que estava ali a queimar e, de repente, aquela brasa que estava vívida, de cores intensas, começou a clarear. O fogo começou a se tornar apenas fumaça. Aquela chama se tornou apenas um pequeno mormaço. A cor cinza começou a tomar conta daquela brasa. José também nada dizia, só observava Maria. O seu olhar de quem ama e de quem queria continuar a amar. Depois de alguns instantes, voltou aquela mesma brasa, no meio daquela chama que estava intensa. Então aquela brasa de novo voltou a queimar. O fogo era tão intenso que podia aquecer. Então José percebeu, ao ver o olhar de Maria, que sozinho, cada vez mais eles se tornariam frios. Se tornariam pessoas sem vida e sem força. Porque o sacramento que assumiram aquele dia no altar era um sacramento que era capaz de tudo transformar. Mas era preciso que um e o outro estivessem juntos, para assim como aquela brasa que pudessem continuar a queimar. É saber que a diferença de um do outro nos fazem ser mais fortes. Saber que aquela chama do amor jamais pode apagar se um cuidar da chama do outro, fizer aquecer e continuar a queimar. Nesse tema de hoje vamos ser chamados a ser missionários, a ser caminho, a ser direção, a ser a chama que não se apaga. Por isso, meu casal amado, que está aí do outro lado, entenda e compreenda como nós temos que compreender aqui, que somos um para o outro, a chama do amor, a chama da fé, a chama da esperança. Que você tenha um lindo estudo de tema, mas abra o seu coração para experimentar o fogo. É preciso voltar a lenha ao fogo, é preciso voltar a brasa para que ela possa continuar a queimar, porque sozinhos em nenhum lugar podemos chegar. É uma graça muito grande poder ouvir os seus testemunhos nos comentários, dizendo da onde vem e da onde está nos ouvindo. Continue a falar, é tão bom escutar e saber que a graça de Deus, quando temos coragem de evangelizar, sempre um novo coração pode chegar. Ajude-nos, compartilhe as histórias, compartilhe esse tema. Mais pessoas podem encontrar com o amor de Deus. Bom tema de estudo. Olá, estamos aqui para rezar e estudar juntos o terceiro capítulo do tema de 2021 das equipes de Nossa Senhora. Marido e mulher, vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. Se fores leais ao amor, o amor os levará bem longe e bem alto, e vos revelará um amor de Deus sempre mais profundo. A imagem de hoje nos leva a compreender a importância do dever de sentar e de uma boa conversa. O pintor Mihari, no ano de 1889, dentro de suas obras, retratou alguns fatos do cotidiano e nos fez pensar o quanto é importante parar e conversar. Podemos perceber a singeleza na pintura, dos traços, uma alegria de poder estar juntos. A mulher até parece um pouco extasiada, porque a conversa nos leva a lugares mais profundos. Uma conversa bem feita é curadora, uma conversa bem feita pode transformar. Nós aqui na nossa conversa podemos perceber alguns detalhes.
uma segunda cadeira colocada ao lado da esposa, talvez fosse um primeiro dever de sentar. Talvez fosse tempo para que um pudesse partilhar com o outro. É possível perceber na feição do homem uma alegria de estar ali, a conversar e partilhar. É perceber na mulher que também está a escutar de uma forma... até que enfim alguém falou comigo. Possamos compreender nessa pintura a importância de um olhar para o outro, de um sentar com o outro, de um conversar com o outro. Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Apresentação dos elementos de reflexão. Os primeiros momentos do casamento são frequentemente acompanhados por um declínio na vida cristã. Os casais se opõem ao amor humano e ao amor divino como concorrentes sem perceber como a vida do casal exige, ao contrário, uma nova missão de santificação para com o amado. A teologia latina ensina que os cônjuges são ministros do seu próprio casamento. Isso é a verdade, não é só para a celebração na igreja, mas sim para a vida toda. O ministro de um sacramento está na missão da santificação em nome de Cristo. Os cônjuges estão em uma missão de santificação, um para com o outro ao longo de suas vidas. Esta missão é um desafio. Basta amar para fazer crescer o cônjuge? Surge um dilema comum com a disposição das renúncias exigidas pela vida em comum. Será que eu me sacrificarei por ele? Será que vou sacrificá-lo por mim? Certamente, o primeiro amor para com o outro é uma mistura gratuita de pura homenagem, auto-oferta, desejo ardente e desinteressado da felicidade do cônjuge. Porém, um segundo movimento, mais interessado e menos gratuito, logo começa, pois o amado oferece presença, alegria, plenitude e realização para si mesmo. O risco é trazer o amor de volta ao próprio prazer, que se torna a medida do mesmo. Quando perguntaram ao padre Cafarel sobre o risco de ficar entediado e o que ameaçaria um casal, ele resumiu o desafio da missão em relação ao cônjuge com uma resposta lapidária. Tomar a decisão de não se fazer mais nada por aquele que se ama não é apenas um sinal, mas antes de tudo, a causa do declínio do amor. Sim, há a tentação de paralisia e de cálculo do amor conjugal que se auto-justifica no medo moroso ou ciumento de perder, o medo de não ter o suficiente e a decepção crônica para com o outro. Pelo contrário, o esposo e a esposa que verdadeiramente se amam são habitados por uma forma de tensão, uma ansiedade constante e saudável pela felicidade do outro, paciente e conquistadora, um sofrimento surdo de não poder contribuir mais para ela. Movidos por um amor renovado a cada dia em Cristo, eles se conduzem na missão um para com o outro. Está em jogo a salvação do amor dos cônjuges e mobilizar cada vez mais a graça do casamento para continuar a crescer nesse dom. Que meios o padre Cafarel aconselha para levantar o desafio da santificação do cônjuge? Os meios da missão em relação ao cônjuge: transformar o seu olhar, oferecer um conselho, garantir seu apoio. Para o padre Cafarel, a missão recíproca dos cônjuges exige uma atitude de entreajuda, imbuída de caridade, que se desenvolve em 3 dimensões: o olhar
como Deus olha, aconselhar seu cônjuge e apoiá-lo fielmente em seus esforços. O olhar de Deus é criador. Ao olhar, Ele cria. O olhar de amor dos cônjuges deve procurar furar a casca da aparência que petrifica a alma e alcançá-la em seu ser através da fenda do amor. Amar é, antes de mais nada, conhecer. O amor total do cônjuge chama a unir-se ao olhar de Deus, que olha para cada pessoa na promessa de glória que ele aspira a oferecer-lhe no céu. Procurar-se, conhecer-se, revelando e deixar-se conhecer, revelando-se. Participante desta missão do olhar que muda, da confiança e consola. Este caminho exige superação do medo de olhar do outro, de deixar aparecer as suas próprias fragilidades. Perdoar autenticamente volta a juntar a profundidade e a bondade da pessoa amada para além dos atos que feriram. Ver-se através dos olhos do outro abre então uma forma de controle recíproco e de conselho favorável ao crescimento cristão nas escolhas a fazer e nas provas a superar. Cada cônjuge, enriquecido pelos carismas compartilhados, ajuda o outro no caminho da santidade. Claro que não se trata de se copiar, mas sim de se equilibrar, se estabilizar, se desenvolver mutuamente. A vida em comum dá aos cônjuges um conhecimento concreto e atualizado que nenhum guia externo jamais poderá igualar. A vitória é minha, se eu não me canso de dar. Dupla vitória, aliás, perseguindo incessantemente a realização do ser que eu amo, eu avanço infalivelmente em direção à minha própria perfeição. Etapas deste caminho de missão do casal: relacionamento, amor e comunhão. O mandamento do amor é o grande preceito evangélico da santidade. Seremos julgados pelo amor. Certamente é impossível amar todos os homens com o mesmo dom total e eficaz da vida. Também o amor do cônjuge é a missão fundamental da pessoa batizada, que joga sua resposta pessoal ao novo mandamento: amai-vos uns aos outros. A relação entre os cônjuges cristãos é estabelecida na raiz do seu ser. Para levar uma comunhão de eternidade, o amor humano exige ser transformado em etapas em um amor específico de caridade. Essa é a obra de toda a vida comum. O amor dos cônjuges não é o fim do caminho para a santidade, é o seu mensageiro. Pois só Deus pode satisfazer uma alma criada para acolher o amor infinito. E isso inclui uma ordem de prioridade. Ao resumir sucintamente essa missão de acompanhamento mútuo, o Padre Cafarel coloca 3 momentos distintos. O primeiro passo dessa maturação cristã do relacionamento consiste no aprendizado moral da lei de Cristo. O que é bom de fazer ou, pelo contrário, o que nos afasta de Deus. Como é preciosa, nesse aspecto, a formação em equipe a fim de captar toda a beleza das exigências cristãs e para se encorajar nos PCS. Homem e mulher, com sua própria graça, já experimentaram no amor conjugal que ser dependente do outro por amor não diminui a liberdade, mas abre. Descobrem que esse Deus que conduziu um ao outro agora os espera para os conduzirem um ao outro a Deus em um mistério de casamento. A segunda etapa do amor à caridade se realiza quando, através de uma escolha eminentemente pessoal, se toma na vida concreta a decisão de não amar nada mais do que o Cristo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. A medida da caridade é, em última análise, o próprio Deus.
procurar promover a vida espiritual de seu cônjuge, sua vida de oração, sua meditação da Palavra de Deus, o tempo do retiro anual exigido em equipe. Finalmente, a terceira consiste em deixar-se conduzir em tudo pelo amor de Cristo, que se tornou amigo da predileção com a exigência imprescindível do absoluto. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Os esposos percebem que a comunhão chamada pelo amor da caridade vai muito mais longe do que observavam no início. Leva a deixar Deus passar diante deles, esquecendo-se de si mesmo para encorajar o cônjuge a uma intimidade onde Deus se torna o primeiro. É um início doloroso a passar numa missão de anulação. Só Deus preenche perfeitamente o coração e corre o risco de aparecer como um concorrente do cônjuge. Cristo exige ser considerado não apenas como um amigo, mas como um cônjuge. Tendo chegado a este ponto, o cristão é, em relação às criaturas, ao mesmo tempo o ser mais indiferente e o mais amoroso que é. Paradoxo de uma indiferença soberana e de uma caridade universal devolve os cônjuges um ao outro num novo sopro. O vínculo conjugal, transformado em uma caridade eterna que já vem do céu, é capaz de passar pela morte. A unidade da santidade que se realiza é com o mesmo amor que Deus é amado e que eles se amam um ao outro. Este amor se torna fecundo para as outras missões, as contém e as anima. O cristão renuncia a tudo, renuncia a amar a si mesmo, quer o que seja, mas justamente de agora em diante ele amará a todos os seres, não mais por si mesmo, mas por Cristo, que vivendo nele o conduz a amar. Textos para reflexão e testemunho. Padre Cafarel. Aquele que se separa de Deus, se não perde o poder de amar, abandona, no entanto, o melhor de seu amor. Por outro lado, esse amor cresce na medida em que cresce o amor a Deus. A união conjugal vale em qualidade humana e em qualidade de eternidade, o que vale a união dos cônjuges com Deus. Negar-se a Deus é negar ao seu cônjuge o seu pão de cada dia, o amor. Está mentindo aquele que pretende estimar o amor quando despreza o amor. O amor é apenas um mensageiro. Deus é o seu mestre. A criatura não pode encher um coração suficientemente grande para receber o Criador. Essa decepção muitas vezes leva a uma perda de fé no amor. Isto é o que devíamos ter pedido a Ele de repente. Ele é um meio e não um fim, mas o meio é poderoso. Para o coração humano, o amor é, de fato, a grande chance. Ele arrancou de si mesmo como um império injusto das criaturas. Depois de ter curado, o amor, a graça, o trabalhador incansável, constantemente o recria. Renova diariamente sua juventude e usa com arte suprema as alegrias e tristezas, os esforços e as falhas para torná-lo mais alegre e forte. A comunidade conjugal é forte, pois a graça é um poderoso trabalhador sindical. Esta união é feita, reparada e consolidada dia após dia. Na origem de um lar, mesmo cristão, há vários motivos e motivações. A velha atração dos sexos, o medo da solidão, a necessidade de amar e ser amado, o desejo dos filhos e também, é claro, o desejo do progresso religioso. No entanto, deve-se admitir que muitas vezes esse desejo do processo espiritual não é o primeiro.
é mais ou menos competitivo com os outros motivos. A grande tarefa para os esposos cristãos, portanto, é, em primeiro lugar, tomar consciência de que o novo mandamento lhe diz respeito e, em segundo lugar, trabalhar para converter seu amor conjugal em caridade conjugal. O amor não fala nenhuma outra língua. Amar é querer o sucesso total do seu ente querido, seu desenvolvimento e a sua felicidade humana. Sem dúvida, mas antes de tudo e acima de tudo, sua realização religiosa, sem a qual a sua vida não será bem-sucedida. Seu ser será eternamente inútil. O verdadeiro amor é ambicioso. O verdadeiro amor é exigente. Quantos maridos e esposas imaginam que estão trabalhando para a salvação dos outros, quando suas constantes recriminações, que envenenam seus corações na vida familiar, não são nada mais do que os amargos frutos de decepções ou tristes recalques? Ser exigente de uma exigência de amor não é, aliás, tanto uma questão de ficar batendo contra os defeitos do outro. Todo educador sabe bem disso. Mas de encorajar o coração, como acender uma chama, o crescimento da generosidade para com Deus e para com o próximo. São Francisco de Sales, se não me engano, costumava dizer à sua Filoteia: você quer expulsar os defeitos? Põe fogo nos 4 cantos da floresta e os animais selvagens vão fugir. O que precisa ser feito, antes de mais nada, é um assunto interno, para alguns, cujo cônjuge se recusa a fazer qualquer esforço espiritual. Isso é tudo o que pode ser feito, mas já é muito, e portanto, guardai esta vontade de santificação daquele que Deus vos confiou no fundo de vós. Assuma seu comando, abrace a sua causa, comprometer-se a nada, poupar para que ele possa cumprir a sua vocação. E que essa vontade se traduza em oração. Não se esqueça que a sua oração de esposo tira a força e a eficácia dos excepcionais do sacramento do matrimônio. Junte penitência à oração. Você não tem feito tudo por ele até ter feito penitência. Então, dê uma olhada lúcida ao seu cônjuge. Conheça os seus dons, aparentes ou escondidos, com boas sementes em sua alma. Ajude-o a aproveitá-los ao máximo. Não ignore os seus defeitos, mas não tome partido. Isso seria cumplicidade, uma falta grave, da qual muitos cônjuges são culpados. Novamente, atenção. Há alguns que só conseguem ver o mal. Há uma lucidez de egoísmo, eu ia dizer diabólica, muito diferente dessa lucidez de amor que eu recomendo a vocês. Vocês devem trabalhar em sua santificação mútua, não da maneira de 2 pregadores se edificando ao longo de suas vidas com palavras piedosas, mas essencialmente no e através do próprio exercício de sua vocação como esposos, pais. Não se trata tanto de esforçar-se para fazer o bem ao seu cônjuge, mas de ajudar um ao outro, de amar um ao outro, de amar seus filhos, de apoiar um ao outro no exercício da paternidade e da maternidade. Este ser que você ama, que você quer apaixonadamente que ele se realize, que adquira toda a perfeição possível, que ele viva uma vida cada vez mais intensa. Mas enquanto você se limitar a levar-lhe a sua devoção, a compartilhar com ele apenas seus bens materiais e morais, ele permanecerá privado do que é mais necessário para ele, ou seja, o dom de si mesmo. Ele também poderia lhe dizer: não são os bens, não são os serviços, é você que eu quero, e não apenas algo de você. Amar é muito mais do que doar. É doar-se, é despojar-se em benefício do outro, renunciar a dispor de si mesmo,
consentir alegremente com a sua dependência. Tem sido dito do ágape que ele é um dom puro, rigorosamente desinteressado. Sim, em Deus, no Pai, em que ele tem a sua fonte. Ele é uma plenitude jorrante. Por outro lado, no Filho, o amor é, antes de tudo, acolhimento ao dom do Pai e é o mesmo para os filhos de Deus. Papa Francisco, Amoris Laetitia. Há um ponto em que o amor dos esposos atinge a sua maior libertação e se torna um lugar de saudável autonomia, quando cada um descobre que o outro não é seu, mas que tem um mestre muito mais importante, seu único Senhor. Ninguém mais pode querer tomar posse da intimidade mais pessoal e secreta da pessoa amada. É só o Senhor que pode ocupar o centro de sua vida. O amor que não cresce começa a correr riscos. E só podemos crescer respondendo à graça divina, com mais gestos de amor, com gestos mais frequentes, mais intensos, mais generosos, mais ternos, mais alegres. Marido e mulher tomam a consciência da sua unidade e aprofundam cada vez mais. O dom do amor divino que se derrama sobre os esposos é ao mesmo tempo um chamado e um constante desenvolvimento desse benefício de graça. Testemunho. Recentemente, eu estava preparando o batismo do meu primeiro filho, de Pierre e Sophie. Nós nos conhecemos e eles me contaram sobre a preparação da cerimônia de casamento religioso deles 2 anos antes. Sophie, que foi batizada, felizmente redescobriu a prática de sua fé após a sua adolescência difícil. Pierre é ateu, como toda a sua família. Sou testemunha disso. O amor deles é tocante, cheio de escuta, benevolência, dedicada a um profundo respeito pelo outro, no reconhecimento de suas diferenças. O padre que vai presidir o noivado deles opta por uma bênção. É, aliás, o desejo de Sophie, que não quer impor uma missa aos seus sogros. Pierre admira a delicadeza de sua esposa, que como resultado não vai poder comungar, como seus sogros, que são profundamente praticantes. Em sua vida espiritual, Sophie não deixa de explicar ao marido a felicidade e os benefícios da sua dignidade de filha de Deus. Pierre quer estar completamente aberto à existência de Deus. Ele escuta, entende, reflete e ama tanto o coração apóstolo de sua esposa. Então, Pierre decide ir ao encontro do padre. Padre, eu quero que saiba que um dia eu pedirei o batismo. Minha bem-amada e profundamente praticante esposa me explicou a vida de Jesus, o amor que ele tem por mim, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora sei que ele ressuscitou, por isso eu quero que no nosso compromisso ocorra durante uma missa. Senhor, estou muito emocionado com a sua abordagem. É claro que é com alegria que vou celebrar uma missa. Sob a ação do Espírito Santo, o coração apóstolo de Sophie tem feito maravilhas e continua a fazê-las. Sugestão para o dever de sentar-se. Cada um agradece ao Senhor e ao seu cônjuge por um momento em que este foi um missionário, uma fonte de progresso para ele. Amados, estamos chegando ao fim desse estudo. E como é lindo saber que um para o outro é caminho de Deus, é caminho de graça. Somos chamados a ser missionários um para com o outro. Somos chamados a ser motivadores. Somos chamados a ser cuidadores. Amar é doar-se por completo, é mostrar o caminho, é se fazer caminho, é levar ao encontro, é fazer parte do encontro. Espero que nesse encontro possamos compreender que o amor é maior. Entender que o dever de sentar-se é um tempo para conversar, para ajustar o caminho,
porque o nosso caminho como casal deve ser o céu. Que um seja para o outro caminho de graça, missão, que seja um para o outro um canal de evangelização. Que vocês tenham um bom estudo do tema, uma boa reunião e até a próxima.